tristeza existe, mas a tristeza mais triste, que faz tudo entristecer, é a mãe pobre gemer, dos olhos d'água correndo, vendo teu filho dizendo, mamãe, eu quero comer. Eu não gosto nem de lembrar muito, porque eu já passei muita fome. Não foi pouco não, foi muita. Dinheiro não tinha, nada para vender não tinha. Muita gente tinha vezes que, Ave Maria, relava mandioca para fazer um beijo para comer, com fome. A gente comia farinha de mandioca com chá de capim-santo para sobreviver. Era fome mesmo, a gente chegava na sexta-feira, a gente não tinha o que comer. Carne, a gente não comia. Verdura também não. Era calango, preguiça, comia todo bicho que aparecia. Passar o dia sem comer e chegar à noite e não ter o que comer. Esse é um sentimento muito ruim. A grande proposta na época, liderada basicamente pelos Estados Unidos, era que os excedentes produzidos nos países desenvolvidos fossem doados aos países pobres para acabar com a fome. E o José de Castro se insurgiu contra isso, dizendo que isso perpetuaria a fome. O que precisava dar era condições dos países em desenvolvimento produzirem os seus próprios alimentos. O Brasil, em 1960, ainda era um Brasil agrário. A principal reivindicação era o acesso à terra. Isso vai ganhando força até 1961, com a posse do João Goulart, que aí sim foi pela primeira vez no Brasil que um governo federal assumiu o discurso e a narrativa da reforma agrária. A reforma agrária feita em termos da reforma da nossa Constituição, indo ao encontro dos anseios da nação, vai proporcionar mais do que qualquer outra medida ou providência. Essa tranquilidade que nós todos reclamamos, que a reclamamos em benefício do desenvolvimento do nosso país. No período Jango, eu diria que talvez foi o primeiro momento em que realmente se estrutura uma perspectiva de uma política de abastecimento, de uma intervenção onde tu tem fomento pelo crédito, onde tem a questão da assistência técnica, onde tem uma relação muito forte com o debate, vamos dizer assim, a partir da realidade, que era um diálogo com as ligas camponesas, o tema da reforma agrária, assumir que dentro das mudanças de base, né, o que eram as mudanças de base? Eram mudanças estruturais do país. João Goulart começou a encampar a discussão da reforma agrária e foi cassado. O golpe militar entrou e todas aquelas lideranças, mais de 3.000, 4.000, 5.000 camponeses organizados, já existia naquela época 6 sindicatos de trabalhadores rurais, todas essas lideranças presas, torturadas, desaparecidas. Costumava-se dizer na época que o governo militar governava para 20% da população. A agricultura foi orientada no sentido de modernizar tecnicamente, mas sem mudar a estrutura agrária. Daí a denominação modernização conservadora da agricultura. O mundo, desde os anos 60, passou por o que nós chamamos tecnicamente uma revolução verde. Aumentou-se muito a produção de alimentos graças aos avanços da genética. Então, a quantidade de alimento produzido por planta aumentou muito.
E isso fez esse conjunto que hoje é chamado de Revolução Verde, a semente melhorada, o defensivo e o fertilizante. A Revolução Verde foi a confirmação do modelo agroexportador implantado na colônia brasileira, que primeiro com a monocultura da cana, depois o café e assim por diante, é geração de recursos para fora, para exportação. Diariamente chega a São Paulo, a maior cidade industrial do Brasil, o denominado Trem do Norte. Ele traz algumas centenas de imigrantes que vêm em busca de trabalho. São assalariados agrícolas, parceiros, meeiros, arrendatários e pequenos proprietários que procedem do Nordeste. De 1952 a 62, migraram para São Paulo 1.290.000 nordestinos. Em média, 70% deles se dirigem para o interior e constituem a mão de obra de uma agricultura de mercado. O restante localiza-se na indústria e se concentra na construção civil. Você trabalhava onde lá? Na usina Santa Terezinha. Era trabalho de quê? Trabalho de cana, né? Calpino roça de lavoura de cana. Né? Quanto o senhor ganhava lá? Eu pegava 5,5, largava 7, ganhava 700 cruzeiros, né? Aí o senhor resolveu vir pra cá? Aí vim vir para São Paulo ver se ganhava mais, para ver se melhorava mais de situação. Né? Eu morava em Pernambuco. Agora eu não fiquei lá, não só foi só por causa da chuva. Foi porque eu não pude conseguir comprar um pedacinho de terra para eu morar e trabalhar. Né? Se desse para comprar terra lá, o senhor ficava? Ficava lá. Ninguém pode aceitar a existência da pobreza como um fato natural. Ninguém pode aceitar a indigência como um fato natural. Isso tem que ser erradicado da história humana. Quando a gente se dispõe a participar da ação da cidadania contra a miséria e pela vida, a primeira coisa que a gente pensa é que é um trabalho tão grande que não temos tempo e que pouco podemos fazer. Mas é fazendo pouco mesmo que milhares estão realizando muita coisa pelos 32 milhões de brasileiros que vivem na mais absoluta miséria. Betinho, quando coloca na década de 90 a questão da fome como algo que não se pode transigir, ele começa a falar de alguma maneira e de uma forma didática para os brasileiros a questão do direito à alimentação. Ele estava plantando a ideia do direito. Organizada pelo CONSEA e pela Ação da Cidadania, a primeira Conferência de Segurança Alimentar foi aberta pelo presidente Itamar Franco e contou com a participação de 2.000 representantes de governos estaduais, governos municipais e dos comitês contra a fome espalhados por todo o país, para definir uma proposta de segurança alimentar a ser apresentada ao governo federal e aos candidatos à presidência da República. O Brasil e a própria população começou a se dar conta de que não era mais concebível, não era mais permitido aceitarmos a fome como algo natural. É um fenômeno eminentemente político. Já no início dos anos 2000, surge a proposta do Fome Zero, a proposta de enfrentamento da fome novamente como uma prioridade e trazendo essa novidade para o Estado brasileiro, que não discutia mais se era papel ou não do Estado, mas assumia como um papel prioritário. Por isso, defini, entre as prioridades de meu governo, o Programa de Segurança Alimentar, que leva o nome de Fome Zero. Como disse em meu primeiro pronunciamento após a eleição, se ao final do meu mandato todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida.
O Brasil reduziu o número de pessoas desnutridas em mais de 80%. Com isso, o país cumpriu o objetivo do milênio fixado pela ONU e saiu do mapa da fome mundial. Entre 1990 e 2014, o número de desnutridos no Brasil caiu de quase 15% para 1,7%. O percentual equivale a 3.400.000 brasileiros que ainda sofrem com a fome. O Brasil saiu do mapa da fome. Isso aconteceu naturalmente? Não aconteceu naturalmente. Não é mágica, né? É ação. No Brasil funcionou porque a gente teve essas três coisas, né, que são necessárias. A vontade política do governo, uma sociedade civil forte com conhecimento na área, que sabe o que é segurança e soberania alimentar e nutricional, e uma posição estratégica do Conselho dentro do governo. E quando eu vi na televisão que a FAO retirou o Brasil do mapa da fome, eu fiquei muito emocionado. Sabe? E naquela hora eu lembrei de muita gente boa, muita gente bonita, muitos vivos entre nós, que certamente estavam sentindo o que eu senti, e muitos que não estão mais entre nós, mas que certamente aplaudiriam muito aquele momento. Josué de Castro e Betinho entre eles. E o Brasil conquistou, depois de muita luta, não foi fácil, depois de muito debate, a questão do direito humano à alimentação na Constituição brasileira. Que foi a emenda constitucional que colocou no artigo 6º da Constituição, entre os direitos sociais fundamentais, a alimentação. Todo brasileiro tem assegurado esse direito à alimentação saudável. Muito embora ainda nós tenhamos um resíduo hoje de 1 milhão e pouco de pessoas que ainda não conseguem exercer esse direito. O direito à alimentação solo quedará garantizado se nos preocupamos por su sujeto real, es decir, la persona que sufre los efectos del hambre y la desnutrición.